Eu sou o Felipe Toledo, da Foco Dealer. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast aqui. E esse primeiro podcast nós estamos começando em parceria com o canal APHF. Vamos se apresentar aí? Exatamente. Boa noite, pessoal. Eu sou o Adab Freire, sócio proprietário do canal APHF. A gente tem um canal no YouTube e também uma página no Instagram. Pedro, se apresenta aí. Meu nome é Pedro Arada, também sou sócio fundador do canal APHF. A gente está aqui hoje A convite do Felipe Toledo. Felipe Toledo, que é o fundador aí da Foco Dealer. Ele convidou a gente para vir bater um papo, para apresentar sobre a empresa dele, sobre a nossa, as junções. E o Felipe vai conduzir agora no próximo tópico aí. Vai lá, Fê. Bom, é isso aí, né? Comecei já esquecendo. Eu sou da Foco Dealer, sou o fundador da Foco Dealer, né? Tem uma sócia junto comigo, tá? Minha esposa, que juntos nós idealizamos a empresa, que é uma empresa de recrutamento e seleção exclusivo para o ramo automotivo, mais especificamente concessionárias de veículos. E aí começa, né, a nossa história aí com o canal APHF. Eu vou falar brevemente aqui. Então, fui gerente da Ford Caminho de Presidente Prudente, e quando eu assumi essa responsabilidade tive que fazer bastante contratação, recrutamento e seleção, e também cuidar da parte comercial, que é um desafio, né? Cuidava da parte comercial, da parte do pós-vendas, e na hora de fazer toda essa contratação, buscar esses candidatos, e não é fácil, é muito difícil isso, sentir na pele o que é o gestor contratar, já tinha contratado, mas sempre uma troca de funcionário, mas agora você pôr ali aproximadamente 20 pessoas para trabalhar, não é fácil, e também cuidando da parte comercial. E aí, falando da parte comercial, que eu encontrei o canal APHF no Instagram e comecei a seguir e ver que eles tinham uma boa aderência aí no mercado de super esportivo, contato com alguns clientes, e aí chamei eles para bater um papo ali, né, na Ford. A priori foi engraçado, porque quando chegou a mensagem pra gente lá no Instagram, era um cara com fundo de Mustang querendo conversar com a gente sobre uma possível parceria. E não tinha o que tem hoje a estrutura da Caminho. Então a Caminho era lá no fundo do lado da BB. Lembrando que a antiga concessionária que tinha antes fechou, né? E depois a Ford, né? A antiga Ford. Veio a Caminho. Então aí quando chegou a Caminho, então ainda a gente nem sabia, nem imaginava que ali seria uma concessionária ou que existia. Porque não tinha Ford. Até então a Ford tinha saído do Brasil, não tinha mais Ford. E tinha uma pessoa querendo contratar a gente vindo pela Ford, que é engraçado. Aí a gente foi atrás pra tentar entender, precisava no Google aparecer só mato, porque onde era a loja agora era só mato. Vamos lá, né? Já não estamos fazendo nada, vamos lá conversar. Aí a gente começou o primeiro bate-papo com o Felipe sobre a parceria. Só pra pessoal se localizar aqui, antes não tinha o showroom, né? O Felipe ele contratou desde o zero, né? Foi todas as contratações, vamos dizer assim. Todas, né? Iniciais foram todas. Foi na verdade 1 ano e meio que eu fiquei lá e todas as contratações. O início foi em janeiro para fevereiro de 2023, né? Foi isso? Janeiro. Eu comecei, na verdade, já as contratações um pouco antes. Comecei em dezembro ali já, né? Buscar os primeiros candidatos. E depois nós seguimos ali e janeiro intensificou um pouco mais. Quando foi mais ou menos que nós fizemos contato, você lembra? Eu entrei em junho, foi mais ou menos uns 2 meses antes. Antes, né? Mas lá para março que a gente começou a parte da parceria. Tinha aquele Mustang que ficou fechado lá no fundo, que não podia olhar ainda. Foi mais ou menos de fevereiro para março que começou a conversa. Já uma semaninha aí para 2 a gente começou a conversar mais firme sobre custo, o que queria fazer, e aí já começamos a gravar lá. E o vídeo que eu ouvi de vocês, né? Não sei se vocês sabem isso aí, não lembro se nós falamos ou não. Foi um vídeo que vocês estavam gravando com 2 esportivos vermelhos, não lembro qual era a Porsche 911 do Duda. Uma M235. Uma M235 Stage 2. Esse vídeo que apareceu pra mim lá no Reels mesmo, e aí eu comecei a olhar e falei, caramba, mas esses caras têm acesso a aos clientes potenciais, né? E aí chegou a McLaren, eu falei, putz, esse aí vale a pena, entendeu? Exatamente, foi. Então, aí eu falei, não, vou chamar eles. A intenção nesse primeiro contato não tem nada a ver em contratá-los e chamar eles para trabalhar conosco, até porque eu imaginei que eles já trabalhassem, que vocês já trabalhassem com carro, né? Chamei e falei, poxa, eu queria mesmo divulgar a concessionária, pensando comercialmente, né? E aí logo nós fizemos uma parceria ali, foi legal. Ainda foi na brincadeira, lembra? Você falou assim, nossa, a gente tava conversando despretensioso. Aí eu falei, nossa, preciso de uma pessoa, vai começar a GWM. Aí eu ainda brinquei.
Ah, eu conheço uma pessoa boa pra começar a trabalhar aí. E aí ele, quem? O Achou. Otávio Freire. Aí ele deu risada, pensou e beleza, a conversa passou. Aí no outro dia ele me lembrou, é verdade do que você tava falando? Falei, ué, depende, vamos conversar. E aí foi o primeiro contato, que eu não trabalhava nada a ver com parte de carro. Lembrando que a gente realmente não trabalhava com carro, né? A gente tinha um canal que era o nosso... Que levava a gente pro mundo automotivo e a gente sempre gostou, fez porque gostava, mas o nosso ganha-pão nunca foi. Ganha-pão mesmo nunca foi. A gente era 2 estudantes de direitos e pra gente até falar um pouquinho aqui que a gente... Fala um pouquinho de vocês aí, aproveitando aí. A Fala. gente se conheceu na faculdade. Começou na faculdade, Começamos- eu conheci o irmão do Pedro um pouco antes, porque Exato. eu acabei pegando tiro de guerra, o TG. Não queria, mas comecei. Nem combina, né, com a Exato. É, não, e os caras falaram Todo que eu tinha o regra- perfil que eles Ah, queriam. para. Foi a frase que eu usava. O cara é Mas louco. na minha... Me desculpa pra mim, eu era mais fortinho, Será, fazia academia. será que a farda dele era engomadinha, não? Ah, imagina. né? Daquele jeito, né? Acordava às 3 da manhã. Era 4 e pouquinho da manhã, eu tava acordando pra ir pro TG. Aí eu conheci o irmão do Pedro um pouco antes. E eu tinha um carro que era meio marcante. Que aí todo mundo zoa. Um Cherry QQ, bem Um Cherokee tranquilo. que prata, que moía a cidade inteira. Tudo zoando todo mundo. E aí foi meio emblemático. E aí quando eu entrei eu fazia faculdade numa instituição da cidade, mudei pra outra. E aí acabei caindo na sala do Pedro, que também ele era dessa Também outra instituição. mesma coisa. E foi pra lá também. Aí numa troca de conversa, não sei o quê. Ah, você que é o cara do QQ? É. Foi. Por causa do o cara QQ do juntou a Foi. amizade. Mas você E- não gostava de carro nessa época, né? Imagina. Não, você tinha um QQ, pô. Era o que eu tinha em casa, um Corolla e um QQ. Meu pai sabe- não ia deixar eu soltar com 18 anos. Eu não sei se Corolla você sabe não. uma curiosidade do QQ, né? O QQ tem no manual dele falando que ele não pode pegar rodovia com menos de 50 quilos na parte de trás. Você sabia dessa? Não sabia, não. Eu não sei se é verdade, tá? Depois vamos ver, mas foi o que o pessoal falou. Eu achei A gente até brincava. Pô, o cara vai pegar a rodovia, tem que pôr um saco de cimento dentro, entendeu? Então depois vamos ver isso daí. Se é Pode verdade. ser que Eu esteja também no acho que no manual tem escrito também, isso aí você não vai saber, mas o Felipe deve saber. No manual tem escrito que não é bom você dirigir o carro. Todos menos o Haddad. Mas Fala ó, aí, gente, Haddad. não capota, não vai fazer nada, tá? Olha. Eu já teve alguns testes de alta velocidade, 150 kg atrás. Eu tô vivo. E aí a gente começou a conversar, fazendo faculdade junto, e aí o Pedro gostava, você tinha era o ponto, né? Na época eu tinha o ponto. Era o ponto, né? Seu irmão tava com o Clio, né? Era. O Pedro já tinha um ponto, a gente começou a conversar. E do nada surgiu, vamos abrir um canal pra mostrar os negócios? Vamos. Eu tive anos atrás, Isso tinha. eu comecei um clube de carro. Grupo de WhatsApp, vamos dizer assim. Na época era um grupo de WhatsApp. E era só amigos próximos ali, a gente fazia churrasco todo final de semana. E era voltado para um grupo de quem gostava de carro e tinha um carro ali na garagem que não fosse original. Então tinha carro baixo, tinha carro erguido, tinha moto, tinha de tudo um pouquinho. E a gente queria diferenciar isso já do que tem hoje, né? Hoje tem clube de carro rebaixado, clube de caminhonete, mas não tem nada que engloba tudo. E a gente fez, mas fez mais algo mais só para amigos ali e tal. E foi algo emblemático ali pra gente na época, não foi algo que a gente deu sequência. E aí Você já tinha o Adávio junto? Não, era isso aí A gente era ele. Não tava nessa parte. Falou a gente, Não, a gente, isso aí eu falo ele- 2015, 16. Já tinha carro você já nessa época? Já tinha carro, É tinha um porque Cliozinho rebaixado. Só um adendo, o Pedro é mais velho que eu. Essa Vocês não época eu pareceram, jogava mas videogame eu ainda. Eu nem tenho sei. 26. 26 Eu você tenho- Eu tenho fazer 29. Aí. Então são 3 anos. Então quando eu tava com 15, ele já tinha 18, já tava andando. Então Exato. um pouquinho de diferença aí. Então, aí foi legal, quando a gente se conheceu, a gente assistia alguns canais no YouTube que eram próximos ali, né? Pode até falar aqui, Auto Super. Os canais automotivos hoje são Aquele do Hazuki lá na época. o Top Speed. Top Speed. É, Então a gente gostava disso aí, então a gente se baseou nisso. E a gente falava, por que a gente não abre um canal? E eu sempre quis abrir, mas nunca consegui, nunca tive aquela coragem de dar o primeiro passo sozinho. E ele já é um cara que todo mundo sabe, mas mais imperativo, Você né? falou comigo, vamos. A gente tava estudando na biblioteca, quer dizer, era pra estar estudando. E aí, do nada, a gente tava criando o canal no... conta no Gmail. Como vai ser o nome? APHF, como que é? E foi isso, APHF, por causa dos nossos nomes, e 1327, é o Gmail até hoje. 1327 é o número da casa. É o número da casa do Velozes Furiosos lá, né? Velozes Furiosos, da casa do Toreto. Olha o detalhe. Essa é só pra quem sabe, entendeu? APHF 1327. 13 quanto? 1327 não é gmail.com. possível. Pode pensar, o número da casa do Toreto, vai ser esse aí. Eu E vou aí, olhar o depois. bacana é que no outro dia os dois acordou, mandou mensagem pro outro.
Tira o 1327, né? É melhor tirar. Vamos tirar, então. Não ficou legal os três. A gente tirou, porque o Gmail ficou, porque a gente criou o Gmail. Já tinha... Ah, tá, mas o canal já tinha o, Era, o 1327. Era PHF Isso, 1327, era pra ser o nome do canal. Ai, Só que deu 24 horas, a gente falou, melhor não. Não, vamos deixar só pra PHF. E aí, acabou começando. O primeiro vídeo nosso foi... Eu era de short na AutoEst. De short, chinelo, gravando com Xiaomi. E como que você chegava pra ter acesso? Assim, o pessoal deixava você gravar os vídeos? Cara, vocês de pediam pau, ou só pedia. chegava e... pedia? Ligava lá, todo formal. Não, porque o canal já bem consolidado. A gente queria a possibilidade de fazer uma gravação com vocês, ter esse privilégio de ambas as partes, não sei o que, não sei o que. A gente quer produzir um conteúdo. Tem a liberação? Não, tem sim, claro, pode vir, grava se vocês quiserem. Aí esquece, né? E da AutoEst, você lembra que seu pai tava vendo o carro lá, né? Isso, Então a gente pegou um gancho ainda, que foi o primeiro vídeo. Um vendedor ali meio de espetão, já chegou, tipo, pra ver o carro e já gravando. Né? Mas, logicamente, ele autorizou tudo mais. Mas, basicamente, nas concessionárias era isso. Ligava, tinha concessionária que precisava de e-mail, tinha que formular Nessa época e-mail. vocês tinham quantos seguidores já no começo, assim, no Instagram? Porque hoje vocês têm bastante até, né? Quantos vocês têm? Relativamente tem bastante. Hoje tá com quase 5 mil. 4, 5 mil no Insta, no YouTube e o Instagram tá trabalha mais ou Insta, menos trabalha próximo ali. junto, né? Então, mas é quantidade. engraçado, né? Quando eu vi o canal de vocês, se eu não me engano, vocês tinham uma faixa de 3 mil e poucos seguidores, né? E aí você fala, poxa, você fala de 30 mil, 50 mil, só que é muito segmentado, né? Então, assim, tem um público realmente engajado e que gosta de carro e que gosta de carro super esportivo. Então, isso aí que me chamou a atenção. Eu sempre busquei, falando comercialmente, né? Influenciadores, pessoas que tinham ali seguidores, mas não precisa ser gigante. O importante é falar com o público certo. Exatamente. O nosso Insta, nem o nosso YouTube nunca foi, tipo, nossas 100 mil seguidores, alguma coisa do tipo. Sempre foi relativamente pequeno ao visual de hoje, que hoje tudo tem que ser 1 milhão, 2, 3, 10 milhões. Mas sempre foi muito focado em tudo. Então a gente sempre teve um contato e a gente sente isso com o pessoal da cidade. Todo mundo diz, nossa, putz, eu dou canal PHF, nossa, eu sou inscrito lá, putz, eu quem vem falar de carro. Exato. Às vezes o canal é conhecido nacionalmente, aí tem 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, que seja. A gente não tem um público tão grande fora. A gente tem público fora, porque a gente tem seguidor que comenta bastante as coisas. QQ. Ixi, o que vinha de gente falando de QQ. Porque qual outro canal fala de QQ, entendeu? Ixi, Mas você fez vídeo no canal do QQ? Tem projeto no QQ, tem roda. E bastante visualização, viu? A gente tem vídeo com mais de 100 mil visualizações, 200 e tal. E do QQ era tipo 15, 20 mil visualizações. Não dá, QQ. deu resultado. Exatamente. O melhor Porque uma coisa, QQ. uma coisa é gerar conteúdo com algo que todo mundo já faz. É difícil competir com os grandes já, Mas pra né? piorar um pouco, não era o QQ prata, tá? Que era quando eu comecei. Era um QQ verde não sei se pode falar bosta, não é um verde, amarelo. Pelo amor de Que tem e vídeo aí- no canal dele me mostrando esse carro. Foi. Ó, nós não combinamos, mas vamos falar aqui, ó, né? O canal PHF começou, como o Adav já falou, como nós comentamos aqui, né? O meu contato com eles. E aí trouxe um evento muito importante, né? Pra minha carreira profissional, né? Porque foi um evento bem legal de estar junto ali com eles. Com pouca grana, pode-se dizer, né? Sim, pela proporção. Pouca grana, pela pelo proporção tamanho do evento e pela qualidade do evento, né? E também para a empresa, né? Que contratou o canal APHF, que acreditou, né? Que apostou ali no canal. Então vamos falar até o encontro ali do canal APHF, depois a gente volta Isso, depois a gente vai e entra Exato. na parte de carreira aí, que é legal a gente falar também. O canal, o encontro, a gente começou a conversar e a gente já tinha esse plano em mente, né? Vamos fazer um encontro, porque a gente precisa fazer um encontro pro pessoal. Porque na verdade o Super- pessoal pedia, né? E o pessoal de super esportivo, eles têm um certo preconceito de ficarem relando no carro, de ficar querendo mexer e bagunçar. E tem uma certa razão. E tem uma certa razão, porque Claro, carro cara, de pô, 2, 3, 4 Uma milhões lá. McLaren que Quanto, mas quanto é custa, uma quanto custa uma Ferrari. peça ali, uma Exatamente. pintura? E aí a gente falou, por que não fazer um encontro com esse pessoal, público fechado, pra eles se conversarem ali, né? Você sempre pensou já em fazer um encontro, então, quando nós falamos? Ou não? A gente já tava com esse plano, a gente tava, na verdade, bolando como a gente iria fazer. Só que, obviamente, a gente não tinha ainda estrutura, que foi... Eu não lembro quem deu o primeiro passo do encontro. Eu acho que foi eu que comentei, não foi? Eu não. Eu não lembro. Não, Vocês já na falaram? verdade, acho que você comentou alguma coisa no sentido de fazer alguma coisa, e a gente já imediatamente já falou, a gente tem uma ideia de fazer isso. Aí você já falou, você deu o local e vou ver mais o que a gente pode fazer. Exatamente. E aí começou a trajetória lá. Vamos Exato. juntar tudo. E foram várias conversas, algo que a gente também Sim. pensou que seria menor, foi bem maior.
Eu não lembro quantos carros eram lá, mais ou Foram menos. quase 40 carros dentro do espaço onde é a GWM hoje. Né? Hoje eu postei uma foto no Instagram do canal, não sei se você viu. Várias Porsche dentro do showroom, onde hoje é o showroom da GWM. Foi fantástico, Foi né, meu ajeitado encontro. demais. E assim, calhou junto com a inauguração da loja, né? A inauguração da loja foi numa quinta-feira, Verdade, né? o evento foi Tava no o dono sábado. da empresa, o Sr. José Abraão, veio prestigiar, né, ali, e tava naquela expectativa de super esportivo que encontrar e, de verdade, a gente acredita, né? Ninguém faz porque não acredita. Exatamente. Mas não sabia a dimensão daquilo, foi né? maior, foi de maior. como ia ser. E dava foi muito medo. bem E organizadinho foi. ali, deu muito certo. Meu, deu Ferrari. Eu acho que McLaren, em vários foi. momentos a gente olhava um pro outro e falava, olha o tamanho disso aqui. Olha o que a gente fez. E assustador, né? E assim, também teve ali, eu gosto muito de churrasco. E lembrando que a gente tá imprudente, né? Eu já tentei ser influenciador de churrasco. Quem vê meu Instagram aí vai ver ainda alguns videozinhos que eu. E nunca acabei fez um não churrasco pra removendo, né? E eu gostava muito da Júlia Carvalho, lembra? E ela participou foi lá, né? tanto da inauguração, prestigiou nós lá, e também participou do encontro. Ele teve ali um pouquinho, então foi bem legal. Não, foi esse evento e a gente, depois também, já juntando aqui, a gente tá com pretensão de fazer alguns outros próximos parecidos aí, mas futuramente a gente fala mais também depois. Legal. E aí, juntando com essa parte que você vai comentar, que aí junta na parte do profissional, que é exatamente Isso. na data do evento, lembra? É verdade, né? Não, mas do evento você iniciou, né? Você já tava, Eu já tava era lá, funcionário. mas eu voltei de Rio Preto junto pra fazer a inauguração da loja, lembra? Eu voltei Sim. de Rio Preto na quinta-feira pra Verdade, inauguração verdade. e no sábado que foi o evento. evento. Então foi tudo misturado ali. Então, a parte do profissional, né? O que é legal? A gente, com a Foco Dealer, a gente busca candidatos, que é a maior dor, né? Dos gestores. O gestor tem que cuidar de vendas, cuidar da equipe, cuidar de vários problemas dentro da concessionária, que o gestor sabe como é que é, e ainda buscar candidatos, buscar pessoas e tá em falta profissional no mercado. Profissionais bons, profissionais que queiram realmente trabalhar, né? Então, você vai pescar na casa do vizinho, né, no aquário do vizinho, tentar tirar alguém de lá, mas o que é mais legal, e eu sempre, na minha carreira profissional, nas oportunidades que eu tive de ser gestor, de dar oportunidade para as pessoas, sabe? E é um talento meio natural, vem de família e, acima de tudo, Deus tem nos dado essa guia aí, né, de perceber. Então, quando a Davi comentou, na hora já encaixou, né? E eu fiz uma prévia para o diretor da empresa, na época era direto o Zé Antônio, que fazia todas as contratações da parte comercial, então eu fazia uma prévia, passava para ele, falei, pô, achei um carinha bom aqui, eu acho que vai dar certo para nós aqui, para a GWM, ele me tinha passado o perfil que ele queria, porque é um carro, imagina, né, naquela época. Há 2 anos atrás não é o que tem hoje, não. Você anda na cidade aqui, tá rabo pra tudo quanto é lado. E Era o preconceito Era um né, lançamento, né? Era uma marca lançamento. vamos tinha dizer acabado assim, de lançar, era um carro chinês, chegando no Brasil, uma marca nova. Eu, que gosto de carro, não tinha escutado ainda da GWM, eu fui pesquisar quando ele falou assim, e aí, vamos? Eu falei, pesquisar o que é a GWM, porque eu não fazia ideia que era a GWM ainda no Brasil. E então, assim, é legal, sabe? Teve outras histórias ali dentro do começo da caminho, né? Mas essa história aí é legal e nós estamos aqui com vocês, então falar sobre isso é legal. Porque não é todo gestor que quer dar essa oportunidade e muito menos um diretor, né? Então, tem que ter uma cabeça aberta para estar atento ali a uma pessoa que trabalhava com o quê? Com cartório. Trabalhava no cartório. Trabalhava no cartório. O que tem a ver com escritura de compra e cartório? venda, escritura de inventário. Nada a ver Tem lógica com nada. nenhuma. Tudo Então, tão assim, diferente. às vezes um recrutador, né, que trabalha numa empresa, precisa contratar um vendedor. Aí ele vai, conversa com o gestor e vai procurar o vendedor naquele perfil que o gestor pediu, né? E aí o gestor precisa ter experiência em vendas, precisa ter... E aí ele pega o currículo e não vai para frente muitas vezes, né? Não por... os profissionais de RH que eu tenho visto no mercado são bem competentes, mas é muito difícil você pegar um currículo, o cara é do cartório, e aí? Então não vai, né? Não, Não o tem cartório, jeito. formado em direito, vai ver no cartório, o que tem a ver com venda de carro? Nada. É isso nada. aí. E realmente, obviamente que eu vendia um carro ou outro mais de amigo, porque gostava de carro, mas profissionalmente nunca. Eu falei, vamos aventurar nessa... Mas e aí, quando você... Na verdade, quando foi pra você iniciar, né? Tava pra você começar, outro amigo nosso, que depois acabou dando certo ali, né? Também foi meio que junto Foi lá. junto, foi junto, né? E aí nós direcionamos... Inicialmente, esse nosso amigo aí, não sei se pode falar o nome dele ou não. Acho que pode, Pode, né? Não tem pode. É o problema, né? Thiago. Thiago.
Thiago tava nesse mesmo processo seletivo aí, ele que ia ficar na GWM, né? Era. Aí, quando eu vi o Adávio com aquele perfilzinho dele, que vocês devem conhecer, todo alinhadinho, sapatinho. A calça do Adávio é mais apertada. Tá mais curta do que o do Thiago. Thiago com tênis de skatista e calça de cowboy não dá muito certo. Exatamente. Thiago com aquela calçona larga, não, vai vender caminhonete. Essa é melhor da É Ford. verdade. Beijo, Thiago. Thiago, vai Abraço, vender. Thiago. Vai vender caminhonete. E o Thiago também, cara, tem uma história legal, porque ele já vendia, né? Mas eu acreditei nele ali no momento que ele foi fazer uma. Na verdade, eu achei que ele Foi fosse. empilhadeira, né? Eu achei que ele fosse o motorista de empilhadeira, não sabia nem que ele era o vendedor lá. E tinha o Mustang, aquele Mustang, o mesmo Mustang. E ele comentou do Mustang e ele sabia tudo do carro, mais do que eu. Eu falei, caramba, esse cara. Mano, a gente ficou com aquilo na cabeça, até que eu chamei ele pra gente conversar também. A né? gente começou praticamente junto, foi. Eu sou junto. Praticamente junto. Mas e aí, essa mudança, qual foi as principais. Na hora que você começou assim, teve algum impacto? Ou você foi já desde boa de sempre, desde sempre? É que eu sou ué. meio despretensioso assim. Não despretensioso, eu usei acho que o termo errado. Mas eu não me intimido muito. Então eu falei assim, vamos embora. Já comecei achando que eu tava lá há 1000 anos. Sem saber nada. Eu já acabei indo pra Rio Preto, já fiz amizade com o gerente, que era meu gerente na época, diretamente, que foi o João lá de Rio Preto. A gente acabou fazendo amizade, até porque nosso estilo de roupa era bem semelhante. Verdade, ele gosta de usar calça curta, Ele né? usa Você também, também. então a gente acabou fazendo amizade e o pessoal do grupo sempre me acolheu muito bem desde o início. Sempre foi algo muito leve. Nem todos, bem... né? Nem todos, né? Teve alguns empecilhos no meio, mas no geral... Mas isso é no geral importante, né? Você vê, você não teve dificuldade pelo seu perfil, que era um perfil extremamente comercial, que tava lá fazendo não sei o que no cartório, né? Até então, quantos anos você tinha? Estamos falando de 2 anos atrás, Tava cara. com 24 anos, né? 4 anos. Se você tivesse entrado na carreira de vendedor, você teria com potencial. 18, 19, estaria totalmente diferente hoje. 18, 19 estaria já, né? Aí trilhando esse tempo, né? Então acho que. E a gente vê muitas pessoas assim, sabe? Que estão em outro mercado e às vezes a própria pessoa, o Adávio já acreditava no perfil dele, ele não teve dificuldade. Mas tem uns que não, a gente tende. Pô, não, você tem perfil. Mas será que eu tenho? Tem muito casos assim, entendeu? Mas de qualquer forma, você entrou. Teve a resiliência, porque eu lembro no começo ali, né? Por causa até talvez do perfil de vestimento dele, de ele se portar. Também meio desajuizado em algumas coisas. Eu, como gestor na época dele, né? Tinha que dar uma Até sonhava com a controlada. Adávio. Eu lembro até hoje, né? O cara gosta de carro, fazer uma loucurinha com carro, né, meu? Dá um trabalhinho, né, velho? Eu lembro até hoje do que me queimou, da Ranger Black do velho do Classica na minha frente, que eu mandei luz alta e o cara me ligou depois lá. Nossa, aí ele tava errado e eu me ferrei, né? O cara ligou, foi uma das situações mais complexas ali, né? Imagina, o cara ligou. Vixe, nós estamos falando isso aí, o pessoal do grupo, mas tá bom, nós controlamos bem, Tudo né? certo, eu já Mas tá deu um farol alto pro cara lá, o cara me ligou bravo, né? Poxa, Era um senhorzinho com Classic, nada contra o carro, gosto de tudo. Tem o tom de tuia. Depois que teve um QQ, né, gente. meu? Não, Aliás, só pra- você tinha um Celta, né? Tinha o Celta na Tem época, diferença. Celta sem ar-condicionado, gente, pelo amor de Deus. E aí o tiozinho tava com o Classiczinho do lado esquerdo na rodovia, e eu tava com a caminhonete. E aí eu tava na faixa da esquerda, esperei, ele não abriu. Mandei luz alta, eu acho que ele se assustou pela altura da caminhonete, e aí passou escrito Ford Caminho do lado. Um gênio, né? Tá aqui, ó, só pra gente, né, meu? Só a gente roubando ali, tá com 22. E aí eu passei do lado, não xinguei nem nada, mas só dei uma luz alta pra ele sair da frente e passei com a caminhonete. Aí depois o Felipe Deu aquela veio famosa conversar entubada, né? Pô, não faz isso. O cara me ligou aqui, aí já deu aquela entubada, né? É difícil, Mas cara. faz parte. Ô Pedro, agora você de verdade, cara, você entrou, já tinha uma proximidade legal com o Adávio, sabia o que esperar de positivo e o que eu devia ter atenção, né? Quando eu falava de carro, tinha que ter muita atenção, né? Porque doido pra dar uma aceleradinha, né? E na época você já ficou com o Ravel logo direto Foi. aqui, né? Deixaram um carrinho de 400 cavalos na mão dele. Imagina, 0 a 100, quanto? 4.8 segundos, era um Ravo GT, era o único da cidade. E aí quando voltou de lá, mas a gente precisa de um carro aqui, né? Como que a gente vai fazer? Ficar sem carro aqui, como que eu vou vender um carro sem carro, não sei o que, daqui fala com o João e fala com o Zé Antônio. Aí o Zé Antônio falou, então deixa o carro aí. Eu falei, nossa senhora. Aí me dava dor de cabeça, né? Porque queria ficar com o carro sempre, na época, deixa uma vez ou outra, mas tudo bem. Vou mostrar pra um cliente, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que... Na conveniência, vamos ver. E ó, eu vendi um Mas por causa da vendia, né? conveniência. Mas vendia o carro. Vendia. Vendia Ford também. Bom, a gente pode falar
da GWM hoje, o quanto vê na rua, né? E quem começou o trabalho nessa época aí foi... Foi trampo, hein? Verdade. Rapaz do céu. Carro chinês. E na época, os vendedores da Ford, né? Imagina. Que a equipe, graças a Deus, foi uma equipe muito próxima de mim ali. Todo mundo era um próximo bem unido, do né? outro, Foi bem legal. né? E assim, a equipe próxima ali gerou um preconceito, né? Porque ele podia vender Ford e a equipe da Ford não podia Não, vender o O Davi, GWM. desde sempre, ele sempre causou. Sempre né? Aí dava teve um problema. E aí eu podia vender Ford, GWM Seminovo, né? Nossa senhora. Por que não pode? Ué, aprende sobre o carro e vai vender. Ele não sabia. O povo não sabia. O Pedrinho, ele veio antes ou depois do Valmir? Depois. Depois, né? Você veio pra ser... Eu vim pra ajudar ele ele, virou né? Valmirzinho, né? Ele foi o primeiro Valmirzinho, né? Nós estamos falando aqui Valmirzinho, né? E eles falaram, né? Poxa, o Davi foi vendedor de seminovo, vendedor de zero numa marca, em outra marca. E muita gente que a gente aborda, que entra em contato conosco, não sabe todas as funções que tem dentro de uma concessionária, né? Exatamente. Eu procuro sempre postar no Instagram, isso nós estamos melhorando ainda mais, mas são diversas funções. Entre umas funções muito importantes, uma função de entrada, que é vamos dizer, um organizador de pátio, que ajuda nas preparações dos carros zero, dos carros seminovos, né? E o Pedro é um exemplo, né? O Pedro é um Porque ele exemplo, por isso que eu tô começou com abordando isso. exatamente. Tô abordando para entrar na história do Pedro aí, como ele começou, porque tinha um avaliador nosso que cuidava de tudo isso. E aí o negócio começou a crescer, começou a vender mais. Falaram, ó, contrata alguém para preparar os carros, que é essa função que eu tenho falado, né? Uma função de entrada, por quê? É uma função que você precisa ter um certo conhecimento do carro, mas não necessariamente apaixonado por carro. Acho que vocês devem ter no canal de vocês aí. Que vem a ligação, né? Pô, por que chamar o APHF para falar de recrutamento e seleção, né? Por conta que os seguidores de vocês são apaixonados por carro. Então gosta de lavar carro, gosta de preparar carro, gosta de pesquisa sobre carro. Andar Então, de carro, dirigir. Imagina. Então, assim, todo mundo tem esse perfil que é apaixonado por carro, que tem muita gente, né? Uma das maiores paixões do brasileiro, né? Mesmo É sendo a maior, hobby né? muito- Ou é uma das maiores? Carro Eu acho que de futebol ali carro é de algo que futebol, bate muito né? de frente. né? Exato. Então. E pra nada melhor também do que colocar alguém pra cuidar dos carros da empresa, né? Quem que gosta de carro. Que não gosta de carro. É. Tem que ser alguém isso que aí. gosta. Então, assim, todo mundo que tem esse perfil, né, que gosta de carro, tem oportunidade na concessionária, tá? E nós somos especialistas em conversar com você que gosta desse perfil e a gente vê onde melhor se encaixa, te passar uma orientação para tentar encaixar você dentro desse mercado. Aí vamos pôr a história do Pedrinho. Só que eu queria que você falasse um pouquinho antes, porque como eu tava falando, o Adávio, eu fui muito na confiança do Adávio. E eu acho que nem te entrevistei, nós conversamos ali, né? E Na bem contratação, pouco, você- ou entrevistamos? A entrevista foi você, o Rodrigo Giroto, que é o Ah, gerente da da GWM, GWM. e o Zé Antônio. Ah, o Zé Antônio Foi junto os três, ainda, foi os verdade, três. É verdade, é verdade. Você sofreu, então. Mas Quem queria que você perguntou, falasse um quem me pouquinho- entrevistou, na verdade, foi o Zé Antônio, né? Mas eu queria saber do seu histórico de trabalho. O que você já tinha feito antes? Eu sempre trabalhei ali Como eu fiz 18 anos, né? Entrei na faculdade de Direito, eu fiz estágio por maior parte do tempo, depois fui pro escritório, né? Trabalhando, né, na parte ali, mais auxiliar administrativo do que basicamente na função, mas já tava no meio ali do que eu tava fazendo na faculdade. É o que tinha que fazer, é o que era pra fazer, é o que eu gostava. Porém, em paralelo, sempre gostei de carro. Só que eu nunca imaginei, e isso que eu acho interessante, eu nunca imaginei, nunca me vi trabalhando numa concessionária. Nunca. Você já pensava ou não? Foi quando começou a ter aquele contato ali. Foi, que... porque a gente começava, mas mesmo a gente tendo contato de praticamente toda semana, a gente tava numa concessionária diferente, gravando um carro, gravando Mas outro a gente lançamento. nunca viu os bastidores. E não pensava em trabalhar. Não, mas a gente via, chegava lá, a gente entrava no showroom, o showroom pra gente, o carro aparecia lá dentro, né? Um não passe de fazia mágica, ideia. não tinha que lavar, a gente tinha preparação, a gente só achava que o carro tava lá. E a gente não imaginava, a gente não conhecia o trabalho dentro de uma concessionária. E foi legal porque o Adav entrou, começou a trabalhar na Caminho, depois de um tempo eu falei... Que a gente sempre conversava, até Quanto saía tempo junto. deu tal. mais ou menos da sua entrada? Foi de 6 pra meses. 7 meses, né? Tudo isso? Eu pensei que fosse foi. menos. Exato. Pensei que fosse Comecei em menos. junho, o Pedro começou em janeiro, de dezembro pra janeiro. Eu entrei em janeiro de 24. Foi de 6 pra 7 meses. Nós estávamos um pouco juntos, então. Sim, Foi pouquinho. Verdade. vocês dois. foi. É que foi intenso, É né? que assim, Mas- na Eu verdade... já conhecia antes, porque o Pedro É ia que- lá gravar, eu É, chamava o verdade. Pedro. eu vivia lá, né? Eu Verdade. vivia lá. Verdade. Então, assim, já conhecia bastante da galera, né? Dos funcionários da Caminho. E já conhecia você por conta dessa parceria que já durava o quê? Mais de 7 meses aí de canal. Já tava já A gente conversava Pagava todo sobre mês vídeo lá, e tal. né? todo mês. Todo mês pagando. Bonitinho. Exato, Foi o exato. primeiro patrocínio que vocês tiveram, oficial? De remunerado.
De De remuneração. dinheiro mesmo? Né? É, eu acho que em dinheiro, acho que foi. Dinheiro é, que não foi. A gente fazendo difícil. A gente tem que estudar. Não, e assim, eu não vou falar nada, né? E o Felipe, eu sabia que ele podia dar muito mais, mas eu falei assim, mas esse daqui já tá bom pra gente, eu sei que pode mais. E aí fica E mais assim, aquela né? briga. O valor que eu consegui, né? Que fechar com eles, quando eu fui falar com o Zé Antônio, né? Praticamente nós demos risada junto. Porque Lógico, e a gente era um sabia valor, também que era um valor inicial, né? pô, Muito mas- mísero. Só que pra gente, tipo assim, pô, vamos fazer isso difícil. É que pra Tudo gente também, o que interessava muito era a questão da parceria ali, de poder gravar os carros, né? Você liberou até o Bronco pra gente lá, pra gente poder fazer um teste melhor no carro, poder fazer um comparativo. E é algo que a gente tá reformulando hoje no canal, né? A gente tinha uma mentalidade naquela época, 2 anos atrás, Exato. sobre parcerias, sobre remunerações, que hoje a gente, depois que teve aquela pausa, um pouco sem vídeo, a gente tá voltando agora até com o podcast do Felipe, a gente soltou um vídeo antes, então agora a gente vai remodelar bem pra filtrar bem essa parte de parcerias e tudo mais. Acho que esse tempo lá, né, no começo, nós fizemos várias parcerias, depois eu saí, você continua auxiliando ali na GWM, mas antes nós participou de negociações junto ali. Bastante. E aí a gente não, acho que vocês não tinham noção, eu tinha um pouco mais, porque eu já tinha fechado algumas parcerias, né, do potencial clientes que vocês, clientes não, né, a audiência de vocês, extremamente potencial. E o Grupo Caminho proporcionou muito bem isso, porque ele é um grupo que, uma das coisas quando o Zé Antônio conversou era assim, né, comigo, Felipe, precisa estar na sociedade de Presidente Prudente, você precisa ter contato, né? E você tem? Eu falo, não tenho, eu conheço um ou outro, mas eu faço boas amizades, né? E depois que eu fizer network, algumas, né? eu consigo, né? Fazer isso. Fizemos bem, né? A gente tinha muito cliente extremamente potencial que estava lá direto, claro, que com parceria e tudo mais, mas conseguimos pegar amizade com alguns, né? Agora tendo essa noção do potencial da audiência de vocês, e claro, sempre pensando na audiência, que vocês sempre fizeram para audiência, acho que isso que é legal, né? Sim. Então sempre fizeram para audiência e não pensando em lucrar. Então é realmente genuíno isso, né? Era a vontade, né? Era a vontade, um prazer ali, vamos dizer assim. Sim. Um prazer ali. Falei, vamos fazer, deixa acontecer e as coisas vão fluindo. E realmente as coisas foram fluindo, foram aumentando e crescendo. Aí estagnou um pouco, até por conta da vida de correria, que aí depois que você entra na concessionária, pô, acaba subindo mais responsabilidades, mais coisas pra fazer, e aí acabou perdendo um pouco o foco. E aí a gente conversando até com o Felipe. Mas vendedor não faz nada, cara. O vendedor não faz nada, é tudo a DM que vai fazer pro vendedor, vai ter uma pessoa que não tá pra ficar chegada, vai lá e você vê. Isso é importante, sabe? O pessoal tem uma ideia, né, de que vendedor tem tempo, né? Mas quem trabalha no dia a dia sabe o que é de burocracia. E olha que assim, tá? Eu trabalhei em outras empresas, vocês tiveram oportunidade ainda só na Caminho, mas a burocracia na Caminho ainda é bem tranquila, sabe? Tem empresas muito mais burocrático, que exige muito mais dos vendedores. Então é isso. Vender, eu até falava assim, né? Quem tem perfil administrativo não serve para ser vendedor, né? Mas hoje eu tenho uma opinião totalmente contrária. Quem é administrativo, gosta de seguir regra, tem total potencial de ser vendedor. Muito, entendeu? viu? Muito. Porque igual eu Você trabalhava no era cartório. administrativo. Só que você exatamente. era comercial, mas mesmo aqueles mais administrativo, mais fechado, também se dá bem, porque é uma métrica a venda, né? Então, Porque vender, beleza. Vender é relativamente fácil. Agora o problema é fazer o processo. Sim. Isso que é o chato. Mas até o vender é um processo. Sim. Você É um tem que processo, atender é. bem o lead, você tem uma regra para ser seguido. É que muitos fazem de forma natural, porque já tem aquele perfil, e nem vê que está fazendo um método, né? Mas existe um método. Eu faço até um treinamento hoje através da... Eu também sou, além da Foco Dealer, né? Eu sou gestor comercial de uma indústria química da Isotec. E lá na Isotec a gente dá treinamento para consultores de serviço, ensinando método de venda. Então existe método para vender. Tem o lado comercial, atender bem o cliente, mas existe um método. Agora uma pergunta, né, Pedro? Ou né, uma observação. Antes de você entrar, agora você tem que voltar um pouco a fita, né? Vocês dois, eu vou falar com você também, né? Mas logo que você entrou, a remuneração inicial que era já oferecida ali, né? Já era acima da média do mercado? Era dentro da sua expectativa? O que você me fala? Assim, eu entrei numa função, hoje eu faço outra, hoje eu sou vendedor, mas eu entrei na função, né, de auxiliar de pátio ali, né? Eu fazia de tudo um pouco, vamos dizer assim. Mas eu ajudava o Valmir, que é um cara experiente, que foi alguém que me ensinou muito, aprendi muito. E me tornei vendedor também ouvindo rápido, ele. né, E ouvindo também. ele também.
né? Ele falava, ó, tem que ir pra esse lado. A Caminho também foi bem... Mãe. Foi bem mãe. Mas assim, eu falo que a Caminho também abriu essa oportunidade pra mim. E eu não imaginava tão cedo. Obviamente, Sim. né? Eu sabia que em algum momento eu ia buscar esse objetivo. Só que eu sabia que eu tinha acabado de entrar. Então você não chega na mesa já querendo sentar na janela. É. Mas assim, a remuneração já inicial já era. Se Já você não, for era comparar acima com do o mercado, era acima com do o mercado mercado, não, era né? acima Mas do vamos dizer, mercado. com o comércio, já Era acima do mercado. Não, voltei pra casa ali satisfeito. Falei assim, de acordo Fez com o que eu difícil, tinha. né? Fez difícil Preciso pouquinho. pensar algum tempo. O Adalto deve ter ajudado, dado umas dicas. Ó, Pedrinho. Faz isso aqui, vai que vai dar certo. Exato. Até na época, não sei se você vai lembrar, você me entrevistou pra 2 funções diferentes, né? Era avaliado, era... O preparador de pátio, né? Que seria o avaliador Sim. ali e tudo mais. Famoso E gerente também... operacional de pátio, como diz o Marquinhos. Hoje tem um nome essa função, né? E também administrativo da GW, né? Que não tinha na época. É verdade. Na verdade, tinha a ISA, primeira né? indicação acho que foi pra... Ou foi as duas já, né? A gente Foi as tava com duas, Duas vagas. porque tava muito precário. E O Palmeiras vocês sempre me ficou cobrando perguntaram. Um monte, né? É Igual ele cobra até hoje. verdade. Então, Agora- a pressão era em cima do Agora era muito engraçado ver o Valmir andando e o Pedrinho atrás. O Atrás. Pedrinho chegava, ficava vermelho, aí ficava nervoso. E o japonês sobe o RPM tão rápido. Meio só. Cara, e ele vem vermelho, os carros vinham mal lavados. Felipe, o cara não lavou o carro direito. Aí eu ia olhar, E não cara. mudou nada, viu? Só piorou hoje. Não, então, mas eu não vou falar nada, porque o meu padrão de lavagem, claro, é um padrão de entrega. Porque eu sou um cara engraçado, né? Eu sempre trabalhei com Eu já carro. tive estética automotiva, né? Então, mas eu sempre trabalhei com carro desde os meus 13 anos. Antes disso eu já gostava de carro, mas o meu gosto é um pouco diferente do perfil de vocês. Né? Meu carro não anda sempre limpo, não sou detalhista, entendeu? Não Isso vamos chama correria, Felipe. Não vamos falar sobre isso, né, meu? Mas é isso. Agora, o Adávio, eu lembro quando você entrou, questão de remuneração, né? Você já entrou, eu acho que você entrou com um mínimo garantido, se eu não me engano, ou não? Já entrou com a base direto? Na verdade, Você tinha um salário base mais comissões. Não, foi o mínimo garantido já direto. Tinha um mínimo Já foi o garantido. mínimo garantido. Que já era bem maior, ou um pouco maior. Eu fiz um de difícil também, né? Mas eu sabia. O garantido era quase o dobro do que eu ganhava lá. No cartório. Mas eu quero abordar isso aqui, cara, porque é impressionante. As pessoas não Exatamente. entendem o mercado de concessionária muitas Não dá, vezes. depois até Não que você sabem. entrar, você não faz noção. Obviamente que depois que eu entrei, até hoje eu nunca ganhei o mínimo garantido. Então, a remuneração que você consegue alavancar, subir é absurdamente... vendedor é aquilo. Vai ter um teto, vai bater? Vai, mas é muita coisa pra você conseguir bater. Sim. E de um mês que tá com X, daqui a pouco você tá com 6X, no outro mês você fala assim, rapaz, que gostoso. E aí... empolga, né? Dá vontade de vender mais, cada vez mais. Eu acho estava que até lembrando naquele dia aqui que nós estávamos conversando sobre o podcast. Lá ganha por margem, né? A remuneração é calculada na margem, né? E aí vendeu um carro lá, uma caminhonete, deu 30 mil de margem, só comissão dessa caminhonete. E foi no primeiro mês ainda. Era uma 200 mês. branca, que foi teve uma margem absurda Deu lá. trabalho, como todas as vendas do Adávio, não sei. No canal ele também dá trabalho, Pedrinho? Alguns. Tem umas missas que às vezes eu tenho que rezar antes de andar em alguns carros e tal. Adávio, vamos com calma. Mas tem tudo no canal, né? Tem tudo no canal. Tá tudo lá. Quem quiser ver, tá no canal. Isso é experiência. Se não Entendi. fosse as vendas, eu não estaria com tanta experiência assim. Pagamento picado em 10 cartões diferentes. Lembra daquele cliente que veio com um monte de dinheiro, era 7h da noite? Nossa. Então teve de absolutamente tudo. Teve. Cliente com um monte de tipo de boleto E diferente. cliente querendo bater. Cliente querendo bater, o Felipe subindo no RPM, eu tendo que intermediar o RPM do Felipe. Também deu a bucha na minha mão. Do Foi céu, difícil. aquele dia, o cara se arrependeu de comprar a caminhonete, eu ofertei pra ele, compra essa. Ele quis comprar outra, que era mais antiga, era mais rodada, e a outra tava muito boa, e era mais nova. Não, vou comprar essa. Ele se arrependeu e começou a arrumar a justificativa pra ter de volta, pra conseguir se tornar, e era financiamento. Aí ele começou a falar um monte de coisa errada, que não tinha nada a ver com a caminhonete. Aí foi aquele rolo, né? Olhando o tempo aqui, 38 minutos. Tamo bem, pelo Tamo menos bem, não faz... então, Nós tava com medo, não por paramos, 10 minutos, 20, vamos meu Deus, parar não quero já, parar. né? Estamos aqui um pouco mais. E assim, falando dessa questão de remuneração, né? Nós temos encontrado muito na Facu Dealer, né? Buscando candidatos para vendas, porque assim...
A concessionária quer contratar, às vezes tem uma boa proposta, mas o vendedor já está estabilizado lá na outra marca, no outro lugar. Por mais que ele entre em contato conosco, né? A gente anuncia a vaga, ele entra em contato, aí você fala, ele pode até ser bom, mas eu não vou sair de onde eu tô, tem um garantido, e não é todo mundo que está disposto vou garantir até você trazer sua clientela, trazer seus clientes que já têm seu relacionamento, né? Então, acaba vindo também, a gente tem que buscar de outros mercados, né? E a gente pega bons profissionais, bons vendedores de shopping, que vende celular, trabalha em marcas conhecidas, vendedor de loja de magazine, né? Casas Bahia, bons vendedores, né? E quando você para conversar, ele nunca parou para pensar em trabalhar na concessionária, você vai ver o maior salário dele, às vezes abaixo do mínimo que um vendedor precisa ganhar, senão ele não vai nem manter o emprego dele, entendeu? Exatamente. Então, isso daí é uma coisa bem legal, que esse é um dos motivos de fazer o podcast também, para poder mostrar pessoas que não acreditavam, não sabiam, não que não acreditavam, mas não sabiam, e alguns até não acreditavam, acabou entrando nesse mercado por alguma orientação nossa, através da empresa, ou minha, porque a empresa, né, engraçado, a Foco Dealer, eu sempre fiz o que eu faço hoje na Foco Dealer, indicar, traçar perfil, encontrar pessoas que E foi o que aconteceu com a gente, né, Fê? Foi o que aconteceu, vocês são prova disso, né? Ali nós começamos com... que nós estamos falando mais do departamento de venda por conta que vocês tinham mais relacionamento, mas no pós-venda tem vários que nunca pensou em trabalhar em concessionária, não sabia como é que era, né? Então, estão indo muito bem hoje, né? Até hoje estão lá, outros saíram, mas também estão indo bem. Então, a gente sempre fez esse trabalho. E na época da Caminho, que eu praticamente fazia o que a Foco Dealer faz hoje, porque o Zé Antônio, principalmente para os vendedores, ele falava, Felipe, eu quero conversar com todos, mas na correria, imagina, né? Empresa em plena expansão, várias negociações, né? E aí eu conversava com vários, e aí ele, sem tempo, eu falava, não vou pôr qualquer um para ele conversar, não. Fazia uma filtragem, traçava ali, só aqueles que tinham o melhor perfil mesmo, passava para ele, e todos os perfis que eu passava para ele, apesar de ele ter uma experiência absurda, ele na entrevista, ele, cara, para mim, até hoje é um dos melhores entrevistadores que eu vi, né, fazendo, porque eu fiz muita entrevista com ele, e aí ele pegou e eu passava para ele, a maioria batia, sabe, a opinião. A maioria, teve poucos que ele viu diferente do que eu, uma coisa ou outra, né, e aí quando eu ainda tava, né, ali, recebi a proposta, acabei precisando sair, né, porque eu gostava muito ali, mas precisava sair por oportunidades diferentes, e também tinha o projeto da Foco Dealer, mas isso me ajudou muito, porque imagina, contratei ali, eu fiz umas contas ali, deu aproximadamente 25 pessoas, 25 contratações, né, e foi nesse modelo que a gente faz hoje na Foco Dealer, né, então... Com excelência. A gente tenta, né, e engraçado, o pessoal só procura nós assim, preciso para contratar para ontem, eles acham que o nosso serviço é para dar agilidade, mas não é bem isso. Nosso serviço Qualidade. é qualidade. Buscar a pessoa certa, para evitar a troca, né? Então a gente traça perfil. Porque o é gestor... desgastante, né? Imagina o gestor. E gasta, né? E gasta, treinamento, cara. acerto. E pro gestor é muito difícil, porque o gestor tá lá, tendo que cuidar das vendas, cuidar de cliente, cuidar da burocracia, cuidar de bater a meta, e aí tem que procurar um candidato. Aí o que ele faz? Procura o candidato, né? Não aparece tantos currículos, né? Hoje você anuncia, você acha assim, antes, até pouco tempo, pouco não, mas algum tempo atrás você anunciava, aparecia bastante opção. Agora não, aparece pouquíssimas opções, aí quando aparecem as opções, o gestor está naquela correria, não consegue conversar. Aí quando aperta, né, na Ford, eu cuidei muito para não acontecer isso, porque ia ter a inauguração. Quando começa a chegar a inauguração, precisa ter o cara lá, não tem jeito, né? E aí o cara acaba contratando na correria, ele sabe que ele não está seguro. Porque Mas os gestores são bons. Os gestores de concessionária, a maioria, né? Por exemplo, a gente já viu algumas pessoas assim, mas a pessoa traçou, né? Ela vivenciou o dia a dia. Então ele sabe como é que é a contratação. Exatamente. Ele sabe identificar, né? Mas só que ele não tem tempo. E aí na última hora ele contrata, mesmo não estando confiante, contrata. Aí que entra o trabalho da Foco Dealer, né? Poxa, teve candidatos que a gente falou, olha, não pega esse candidato. E o gestor, não, mas eu quero. Você vai pegar, mas não é através da Foco Dealer, porque nós identificamos que não é legal, né? E porque nós estamos focados nisso, nós estamos pensando nisso. É isso, é o que tem que ser, é o filtro que você precisa para ter uma boa contratação. É isso aí, cara. Mas aí, falando um pouquinho aí, né, do canal APHF, então você falou que vai ter novos projetos aí. A gente ficou um tempo, a gente até soltou nesse último vídeo que a gente fez, comentando um pouco sobre uma relativamente pausa com o canal, por conta das questões pessoais, ajeitar a vida,
melhorar em várias questões. E hoje a gente tá mais questão de profissionalismo. Então o canal vai remodelar. A gente vai buscar parceiros mais no quesito de profissional. A gente teve uma bagagem muito grande, até de networking. Então hoje a gente tem um networking. O Pedro tem uma networking muito grande. Tem uma bagagem muito maior também, que a Caminha, querendo ou não, ajuda a entender como que funciona melhor para pegar uma parceria, para fazer um evento, como que a gente consegue fazer. Então isso ajudou bastante também. Então o canal vai voltar agora, toda semana vai ter vídeo. A gente quer voltar com o podcast. O Felipe deu esse pontapé aí em relação ao podcast. A gente veio fazer junto para escabacear aí o primeiro podcast. Que ainda vai que todo mundo conhece, ia ser mais tranquilo. Então a gente quer também fazer parte de podcast. E final do ano a gente tem umas surpresas aí, umas coisas boas para todos os lados. Quer falar alguma coisa? Não, é basicamente isso aí. A gente ficou parado, né, um certo tempo. Mas é igual o Davi falou. É vida pessoal, às vezes a gente quer... A gente tentou ainda por um tempo, antes de parar realmente, a gente já tava ali meio que empurrando com a barriga, e quando você começa a empurrar com a barriga, ainda mais um canal no YouTube, perde qualidade. Uma curiosidade, né? Eu lembro que nós falamos já um pouquinho aqui. Vocês pegavam carros populares também e também um super esportivo. Tudo. Como que foi? Como que vocês começaram a ter contato com esse público de proprietários de... Que na verdade, assim, o proprietário em geral de carro, ele sempre quer mostrar o carro dele. Porque ele gosta do carro e quer que o povo vê o carro. Não adianta ter só o carro. Exatamente. E aí aquilo lá é o networking, é o conversar com um, que um conversa com um, que o outro conhece o fulano, que conhece o ciclano, e a gente foi. Fora os que a gente parava na rua também, né? Exatamente. Fora que a gente parava na rua também. Tinha, várias vezes, cara de pau. Não, vamos lá trocar ideia com ele. Quantas vezes a gente foi tomar café da manhã naquele posto? Ali perto dos condomínios ali, parava lá e eu tomava café da manhã no sábado antes de gravar, era ritual nosso. A gente parava ali, tomava um café da manhã e dali a gente ia gravar. E ali era um posto que geralmente de manhã, no sábado de manhã, era onde os caras já paravam pra tomar café também. Então já teve algumas vezes, né, que a gente saía ali do posto, encostava um carro, falava, vai lá, vai. Aí o cara de pau. Vai lá que você consegue. Aí eu tinha que ir lá com a cara de pau, opa, boa tarde, beleza, não sei o quê. Aí mostrava o canal, não sei o quê. Só que o pessoal começa a gostar. E aí um vai falando do outro, vai mostrando. E a gente gravava de dúvida. A gente nunca... Até hoje, a gente não... então, é porque um já puxava o outro, porque o cara que tinha um carro e falava, mas tem um amigo meu que tem outro. Fulano, porque o meu tio tem não sei qual carro, que o meu tio tem um super esportivo, não sei o quê. E aí foi, e aí a gente... E obviamente super esportivo a gente não é nada bobo. Oportunidade de andar com uma McLaren não é toda hora que vai aparecer, com uma Ferrari, com uma Porsche, não sei o quê. A gente tava lá. E o mais interessante de tudo é que os proprietários soltavam na mão a chave na mão. E falavam, vai lá, é seu, pode andar. Corajoso. Teve muitos doidos, não vou nem falar que foi algum, foi muitos. Bastante. Que entregava a chave na mão e falava assim, ó, cuidado, não tem seguro. Foi quase aí eu olhava e falava assim, assim, Sem seguro. sem seguro, muitas vezes sem seguro. E ainda falava, tá sem seguro, vai lá. Aí a gente olhava um pro outro assim, carro custa 1 milhão, cara. Carro custa 2 milhões. Aí era onde eu falava, Dá, eu sei que você sabe onde desliga o controle de tração e estabilidade. Mas não precisa, desliga só um pouquinho, aí dá uma voltinha, né? Não ia mas assim, lógico, eu falo brincando tudo, mas também a gente sempre fez com profissionalismo e responsabilidade. A gente também sabe o quanto custa. Exatamente, é tudo dentro do patrimônio, que dá, né? Tipo, nada fazendo irresponsabilidade. Exato, Vocês fizeram bem feito, porque senão, né, não estaria até hoje. Exato. Com Tanto o é que aí, com a confiança desse... A gente nunca teve nenhum problema, nenhum dono de carro falou, nossa, não faz isso com o meu carro. Jamais. Assim, né, ele fez eu lembrar, né, é bom de controle de tração. Aí nós temos um evento, Rancho Quarto de Milha, evento prova de laço, né, ou prova de tambor lá e tal. Outra coisa que causou intriga, né? Isso aí foi... Rapaz, né, quem que vai rodar? Assim, se um dia, eu não penso em fazer um implante não, tá? Mas se um dia eu fosse fazer, ele tem bastante participação nisso aí, né? Mas aí beleza, né, pegou o carro. Pô, seria legal, né, Fê? Seria legal. Você sabe que eu tive acesso àquele vídeo esses dias, né? Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, dá pra ver no vídeo seu cabelo caindo. Não, tá louco. Aí ele pega e fala assim, não, Felipe, seria legal a gente dar uma rodadinha e tal lá, né, no meio da arena, né, da pista, né? Um show car ali, aí, né? pô, nós Era uma F-150. Era uma prova de tambor, alguma coisa assim, F-150 né? recém-lançada. Prova de laço, era prova de laço. Tinha acabado de lançar o F-150. Acabar de lançar F-150, a gente com ela aqui sem placa. V8. Né? Sem placa, né? Sem placa. V8, né? Tração traseira. Dá pra ficar só traseira. 10 né? marchas. Ela é sempre traseira? Não, né? Tem os dois. Ela é o 2A, mas 4H tem a opção e 4E. de pôr traseira, né? Traseira. Não, vamos. Mas você manja mesmo? Não, manja. Não vai ter pino, não vai. Beleza, pedimos autorização, né? Aí intervalo de uma prova ou outra, rancho lotado.
esse cara me pega o carro e começa a girar lá, né? E assim, o que você tinha falado, é 2 rodadinhas, né? Rodadinhas. Você tava já não, né? Não tava, Só mas viu o eu tenho agora, vídeo, né? eu tenho vídeo. É. Ó, 2 rodadinhas, beleza. Quem tava, tinha alguém com você no carro? Não, Não, só sozinho, você. sim. Aí Aí entra se tivesse na alguém, tinha gritado pra ele parar, né? sozinho, né? E começa a rodar o carro. É bonito de ver. Deu 1, 2, legal. E o Felipe começou filmando, Caramba, esse cara manja e ficou legal, hein? Chamou atenção. Aí eu vinha, eu passava mais próximo, assim, Da grade. Da grade, pra jogar a traseira só perto da grade, assim, né? Pra fazer aquele negócio bonito. Aí ficou bonito. A terra seca, o barro começou a subir. Não era nem barro, era areia Uma mesmo, areia. né? Areia Que é a subiu. prova, né? É o E campeão aí eu da comecei prova. a gritar, para! Aí o cara, o dono da prova lá, meu, os caras gente boa, né, meu? Ali de Gente boa, Venceslau. os caras gente Aí boa. o cara, Felipe, o cara vai acabar com tudo, todo mundo levantando. Os que Guardando. tava assistindo, levantando, meu, absurdo. Os stands guardando já Na minha os defesa, produtos. na E minha ele olhava pro Felipe e achava que o Felipe assim falava, ele tá adorando, ele tá delirando. Para, pelo amor Olha o de Felipe, Deus. o Felipe tá delirando. É. Eu juro que eu não vi nada. Porque quem tá dentro do carro, você fala assim, nossa, tá legal, tá Ô, gostoso. Pedrinho, faz uma ediçãozinha desse vídeo só pra gente postar depois. pra Gostando. ver, cara. E eu não vi ninguém, porque a areia cobriu o carro não viu, né? inteiro. Porque acabou Não dava tudo. pra ver. E no Aí- final do vídeo ele sai andando, ele desiste, falava pra você parar, você não parou por causa dele. Pelo Aí eu amor falei de assim, Deus. eu acho que tá bom. Vou parar. Convencido quase nada. E pra quem não conhece o rancho aqui, foi no rancho, né? Foi no Rancho Foi no Cardinho. É, o rancho é fechado. Fechado. É uma prova de laço num lugar coberto. É um pouco engraçado, que o povo tava começando a bater assim, ó. Pelo amor de Deus, cara. Os stands de roupa. Isso causou intriga com, Não. com o outro. Aí a equipe, cara, a equipe toda, né, que tava... Acho que tava toda a equipe lá, né, nesse evento. Tava, acho que Acho tava. que não era toda, Todos, não. mas Era tinha uma boa parte. Tinha gente não, né, normalmente não ia pra lá e tava lá. Aí o pessoal, puxa, Felipe, olha o que o cara fez, você tá louco, você tem que fazer alguma coisa, né, meu? Assim, não fez nada demais, só uma fumaça, né, uma poeira. Lembra do poeira, Poeira, né? Um pouquinho de Foi poeira. bacana, todo mundo viu e gostou, é que na E verdade... memorizou todo É, mundo. exato, Vai lembrar exato. da F-150 rodando numa terra, era sempre quem tava lá. É, foi muito bom, né, meu? Bom, acho que assim, né, cara, pro primeiro eu me senti até à vontade Aham. aqui, Tá legal, tranquilo. 50 Eu acho que tem papo minutos. mais pra uns 3 podcasts, hein? É, eu tô gostando desse negócio de podcast. Eu gostei, eu ficaria aqui mais Vou tempo perguntar pro ainda. produtor lá, tá dentro da média aí, tá legal? Como é que tá? Ó, falou que tá legal, né, meu? Então, tá. Eu gostei, tem vamos várias fazer mais histórias. vezes mesmo. Vamos fazer, Porque eu tô cara. gostando desse negócio. Mas acho que nós vamos ter que Passa fazer outro rápido. junto também, Vamos né? ter que fazer, porque outro o negócio junto. vai passando rápido. Tinha mais coisa pra conversar aqui, eu não sei se eu segui. Eu nem segui isso. Não, Ninguém leu isso aí. seguiu. seguiu nada Eu aqui. até olhei aqui, mas aí eu parei. E porque, tinha negócio de né? networking também, que legal. É, falar cara, que mas vamos networking é falar muito do bacana. network. O network é legal que... Até eu puxei o assunto network e se perdi Se aqui. perdeu, foi pro Perdi. outro lado, né? Network que eu perguntei pro Adavo com a intenção do quê, né? Poxa, você viu como que eles começaram aí a ter contato com esses proprietários de super esportivos e que trouxe bastante aí, vamos dizer assim, fortaleceu muito o canal, né? Se não fosse assim, vocês não teriam conseguido a parceria e, Exatamente. né, e aí talvez não estaria, né, do jeito que nós estamos hoje aqui conversando, né? E o canal aí pronto para voltar muito mais profissionalizado, né? Por conta do network, né? Então ter contato, ter bons relacionamentos, né? E para entrar numa concessionária, né? Para quem não trabalha na área, network é fundamental, né? É fundamental. Nós iniciamos por conta de uma outra situação, mas se de repente você batendo lá na porta, né? Apesar de eu ter um perfil de dar um pouco mais de atenção mesmo para pessoas que não são da área, né? Mas é mais difícil. É mais difícil, né? Então é extremamente importante ter um network, né? E com a Foco Dealer a gente acaba... Vocês são a unindo isso. network, né? Nós vamos fazer um network, Absorve porque network, a gente é isso. conversa, né, com o candidato e às vezes não tem aquele perfil pronto e aí a gente dá muita dica, né? Nossas entrevistas, tem entrevista nossa que não... a gente, quando identifica teve candidato aqui, né? Depois ele pode até dar, ele falou que se colocou em falar para nós aqui também. Peguei o currículo dele não era, sabe, legal. Dei dica pra ele mudou até o currículo, falei, altera seu currículo. Muda E aí fui lá, encaminhei ele pra entrevista, sabe? Tenho certeza que isso ajudou muito, ele acabou não dando certo naquele cliente, o cliente não, por alguns motivos acabou não contratando, mas é isso que eu falo, network é fundamental, né? E aí falando pra entrar nesse mercado, cara, é difícil. Então assim, tem que buscar pessoas que trabalham já, tem que conversar, né? E tem que procurar a Foco Dealer, né? Que a gente faz E a isso pra Foco vocês, Dealer, né? ela não só vai selecionar se é apto ou não para aquela função, mas muitas vezes também você pode identificar que para aquele cargo que
que a pessoa tá procurando não é ideal para ela, mas Exatamente. tem um outro que pode ser até mais vantajoso e é E se ideal. às vezes você não tem o networking pra entrar, que é o que o Foco Dealer faz, depois que você entrar, você vai conseguir um network legal. Com certeza. Que é absurdo que você faz de networking. Pelo menos ali na parte de vendas, se você conversa com principalmente na pessoas, parte de com vendas, né? clientes, o tempo inteiro, que é potenciais de tudo quanto é ramo diferente. Então você vai fazer o networking também depois. Então você usa a ferramenta do Felipe. Network é tudo, né? Aquela história, nós sempre tivemos o meu perfil sempre foi tratar bem qualquer pessoa, todo mundo, não é com segundo interesse, acho que vocês também, né? Isso é importante, porque muita gente que fica pensando em network, aí começa... Acho que o vendedor gosta de conversar também. Porque né? fica forçado, saco, a pessoa sabe que tá puxando o saco desnecessário. É que vendedor gosta de conversar também, né? Tem que gostar um pouquinho de conversar Tem que também. gostar. Mas assim, essa da questão do network, cara, é importante. A gente vê muita gente errando nessa hora, né? Acha que é puxar saco, acha que é isso. Não, cara, eu via, vocês dois fazem muito bem isso, e toda a equipe na época, porque eu tive a oportunidade de escolher, e se não fosse assim, não dava pra trabalhar junto, né? E assim, uma conversa genuína, independente do cara comprar ou não, quantas pessoas nós temos? Nossa, Nós temos uma monte. amizade, até hoje eu falo com o Silvio lá, com o seu Silvio. Que Da Casa comprou- Prática. Isso. Até hoje. Ele comprou um vixe. Bronco fora. Ele passa lá pra Ele gente veio lá. conversar. Poxa, eu encontrei ele, eu até não precisei do serviço que ele presta lá, acabei não fazendo com ele também por alguns motivos, né? Assim como ele não comprou o carro, mas assim, são conversas, são relacionamentos sinceros, né? às E vezes- isso ajuda muito no dia a Ele dia. veio me oferecer nosso. aquela vez do negócio do café lá. Pô, Davi, não sei o que, ele passa lá, conversa. Então, não é necessariamente Hoje só na... querendo alguma coisa em troca, só cortando rapidinho. É uma amizade mesmo que vai lá. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, conversar e pode continuar. Hoje na GWM tem o carregador lá para os carros, nossos clientes carregarem, e hoje clientes também de outras unidades, de GWM, né? E vai muito gente de outro estado e tudo mais, que não comprou com a gente, obviamente, e para lá para carregar o carro, muitas vezes conversa. Teve até recentemente, eu sou vendedor de seminovo, mas o Adav estava de férias, eu dei um auxílio lá, cobri ali algumas coisas no zero. E fazendo alguns atendimentos ali, que às vezes o cara para carregar, ele pensa em fazer um upgrade futuro no carro dele, né? Trocar para um modelo acima e tudo mais. E ele perguntava, teve algumas situações que o cliente conversando ali, ele, caramba, mas o atendimento aqui foi muito superior aonde eu fui lá. E também questão de criou uma amizade ali, bater um papo e tudo mais. Atendimento é tudo, sabe? Eu tenho hoje a oportunidade de andar por o estado de São Paulo inteiro, né? Eu ando em várias concessionárias, a gente entra em várias concessionárias. Estado de Minas Gerais eu ando bastante, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná bastante, muito mesmo, tô por lá. E a gente entra nas concessionárias, infelizmente, né? A maioria você entra, muitas vezes eu tô sem uniforme, né? E ninguém aborda. Às vezes eu vou olhar um carro, às vezes tem um lançamento lá no showroom, né? Ninguém aborda. Eu vou falar da época que eu tava ali na Caminho, né? Como era uma das principais requisitos, né, do Grupo Caminho, do Zé Antônio, do Sr. Zé Abrão, que assim, relacionamento, cuidar bem das pessoas e tudo mais. E já é o meu perfil, então para mim isso é natural. Tem que atender bem. Acho que hoje eu vou muito ali, fico mais na GWM quando eu vou lá visitar vocês. Até hoje eu vejo isso, né? E a equipe inteira faz isso, né? Recebe bem, fala bem. E muitas vezes ninguém é nem o cliente, nem é cliente potencial. E a GWM em si é uma marca de muito curioso ainda. Porque é uma marca relativamente nova. Então vai muito curioso lá e você tem que atender igual. Você não sabe se vai comprar ou não. Mas você vai atender igual, exatamente sem distinção. Porque muitas vezes o cara não vai comprar agora, mas pode comprar no futuro, né? E eu sou vendedor, mas eu gosto da parte de gestão. Então eu sempre fico também olhando como que os outros atendem, se tá tipo certo ou não. Pra às vezes... E tira passar um feeling. Eu faço pós em gestão também, porque eu gosto da parte aí. Vamos ver o que vai dar futuramente. Mas às vezes dá um feeling, ou ver o que dá, o que às vezes o que a pessoa errou, tirar daqui também o que você às vezes está fazendo errado, ou vice-versa. Então é bem interessante também. E o grupo também, ele força bastante essa parte, força no sentido positivo, de ter um tratamento de excelência ali com o cliente. Que é algo muito importante. Bom, assim, então só pra gente caminhar pro final já, porque acho que foi Já bom, né, meu? Foi bom, Já ó, passou vai dar uma horinha, deu ó. uma hora, né? Deu tempo da pessoa correr E- na esteira. Mas assim, né, se a gente pegar aqui considerações de tudo que a gente queria abordar, fora da ordem aqui, mas conseguimos abordar, né, que é falar um pouco sobre pessoas que querem entrar no mercado de concessionárias, falar com pessoas que não têm noção de questão de remuneração, falar com o público de vocês aí, dar o recado novo que o canal Tá vai voltando voltar com com tudo. mais força e mais profissional. Compartilhar um pouco da nossa história, que não é ainda. A gente tem... Vai dar pra falar pra caramba aqui. dá. Só ali dentro ali, né, da Caminho ali, a gente tem mais coisas para falar, que são coisas interessantes, porque é crescimento,
é aprendizado, que assim, aprendizado, quando a gente escuta o aprendizado dos outros, não tem preço, né? Porque você não precisa errar, né? Sim, a mesma coisa que a pessoa E a linha não, ali né? também, por exemplo, traz amizades, igual o Felipe saiu de lá. E a gente continua com a mesma amizade, sempre chama o Fê, vamos almoçar lá, não sei o quê, a gente sai pra almoçar, pra conversar, falar mal dos outros, que é legal de vez em quando. Mentira, porque a igreja do Felipe Se não desse pra permite. fazer um podcast aqui com 10 microfones, uma Rapaz, turma que começou lá, né? nossa Ia ser bacana. senhora, ia virar uma zona. Vanessa, a nossa amiga do administrativo, Driele. Adriele, de Tem Manganar. muita história legal. Nossa 10 minutos que ela brinca com alguém, sai da senhora. sala. Manganaro. Dá um segundo. Agora o Manganaro tá querendo vender imóvel. Tá, né, ele meu? Não, ele já tá vendendo, né? Já tá, né? Já Já tá tá, lá na... Já tá na... Falei pra ele, meu, combina, porque ele também gosta de usar. Ele era mais cowboy, né? Mas agora ele tá gostando de usar umas calças apertadas. ele falava de mim, mas ele começou a Ah, usar é, Tiagão? numa Tá usando roupa. calça apertada? Você viu? tá Camisa sim, social. tá Você viu que ele sim. passou lá? Camiseta polo, calça É. mais justinha. Tá ficando... Ô, Mas Davi, também ele vai já- ser corretor, né? É, Agora. é. Corretor Já que tem ser assim. você contou algumas histórias engraçadas, eu lembro que uma vez você contou pra mim que você foi subir numa caminhonete lá na empresa e por acaso a calça rasgou. Foi verdade isso aí? Ah, essa eu não sabia, não, cara. Essa eu não sabia. Alguém teve A que ir calça embora. rasgou a bunda inteira. Tava vendo. A costura... Rau. Aí, a Davi casou agora, né? Eu já percebi o casamento, né? Já Porque, tá meu, fazendo efeito. cara casa, já começa a engordar, né? Inflou, né? Só que faz o quê? Um mês? Um mês. Um mês de casado, assim, daqui vai- 10 Diz que ele assim, emagreceu antes do cara, casamento, né? Há 2 anos atrás, eu era fininho, fortinho É, e tal. fininho. Eu não conhecia esse fininho tanto, não. Eu também não, eu não conheci ele há 3. Quando eu... Era mais fortinho. É, academia e tal. Aí, ó, culpa da concessionária, viu? Só comia, só trabalhava. É sinal que a grama ficou mais verde, né? É verdade. É aqui, ó, a concessionária dando dinheiro. Bom, mas conseguimos abordar tudo, Isso aí. sabe? E a Foco Dealer tem essa missão, né, de apoiar as pessoas que querem entrar. Claro que nós estamos aí com menos de 1 ano de empresa, né? E não tem, porque a gente depende das concessionárias nos contratar para a gente buscar o candidato. Mas muitas vezes a gente não tem uma vaga aberta, não vai conseguir encaixar porque não tem o cliente, mas vale a conversa, vale a orientação. Todo mundo que a gente conversa sai com uma boa conversa, uma boa impressão, né? E vai ficar no nosso banco de talentos, porque assim que a gente tiver uma oportunidade, nós vamos tentar encaixar, né? O negócio está crescendo, estamos estruturando um pouco mais, porque para dar conta de atender, eu achei que a minha preocupação inicial era, poxa, será que alguém vai contratar nosso serviço, né? E agora a minha preocupação é, não estou conseguindo atender Como expandir a mais. quantidade, né? Não estou aqui querendo mostrar nem nada, mas realmente temos que ir com cautela, porque não adianta nada pegar, abraçar o Manter qualidade, né? vaga ali, Qualidade né? é o E não diferencial ter, hoje em sabe? dia, Não né? tem jeito. Tem que ir passo a passo. Como eu disse, nosso objetivo não é velocidade, não é volume e qualidade, né? A gente quer ser reconhecido por qualidade, encontrar os melhores talentos para ligar com as melhores oportunidades, entendeu? Então é isso aí. E Eu eu- acho que temos um podcast, Tem um podcast aí, ó. finalizado. E eu só primeiro queria podcast, fazer um adendo aqui, anunciado. um adendo aqui, Pode coisa fazer. de 1 minutinho. A gente falou bastante aqui que do canal, do super esportivo e tudo Sim. mais, mas o APHF não é só super esportivo, né? É muita tuia também. Rapaz do céu, você vai ver de tudo lá. Arrancada, Prova de arrancada, projeto nosso. Meu pai tem carro turbo, tem placa preta. O Pedrinho tem carro mexido. A gente grava carro dos outros mexido. De tudo. Pode ser um Fusquinha, pode ser um Unim, pode ser uma Porsche, uma Ferrari. Exato. Eu gosto muito de tuia, então... Eu sei que o público de vocês, né, gosta muito, mas não me chama pra andar em carro rebaixado, igual esses dias, carro fazendo barulho, entendeu? Nossa, Felipe, foi Eu gosto de loucura. andar A gente de foi almoçar carrinho, junto. pelo amor de Aí ele Deus. deixou, por milagre, o carro lavando. Não sei o que aconteceu, ele falou, deixou o carro lavando. A gente falou, deixou o carro lavando, tá bom. Posso dar uma carona Eu pra acho que vocês ele queria dar uma, concessionária? eu acho que ele queria dar uma volta com a Essa aqui gente, dá uma volta de é. O áudio, Marcinho vai escutar falando esse negócio de lavagem aqui, o Marcinho do Pozendo, ele vai rir de nós, vai rir de mim. Não gosta mesmo. Eu vou ter um cara apaixonado por lavagem. O Corolla, a Fielder que ele tinha. E aí ele foi com o Pedrinho. Aí eu falei, Pedrinho, ele tá falando que seu carro é muito manco. Eu não tá gostando, não. Aí o Pedrinho dá aquelas esticadas. Pelo ele, amor de Deus. Por fora ele tava aqui, mexendo no celular, fingindo que tava sendo Ah, não, utilizado. perdeu a graça pra mim. É, Perdeu a por graça. dentro ele devia Porque tá eu xingando, reduzi Mike, marcha. isso aqui. Era Não um mudou lugar. nada a reação. Falei assim, vou dar só uma costuradinha de leve, né, com segurança, mas pra acelerando, fazendo barulho, dá uma sensação pra quem Faz tá no pouco passageiro barulho, né? ruim, né? Pelo E faz amor de pouco Deus. barulho. Eu acelerei e tal, sabe quando você já olha pro cara, tipo assim, e aí, gostou? Eu olhei no retrovisor e tava assim, ó. De lado, no banco de trás, mexendo. Aí eu falei, Foi mais certeza que ele tá xingando tanto por dentro. não, eu pensei, falei, o olho sabe disfarçar muito bem, eu sou um merda. Eu não chego a xingar, né? Mas falo, meu,
Onde o cara gosta. Mas eu lembro de uma Mas tudo bem, situação eu também, respeito, que né? uma vez eu fiz ele passar medo. Porque a gente foi, não sei se você vai lembrar também, a gente fez uma viagem para Araçatuba, de Ranger, a gente foi levar um motor e Sim. trazer 2 carros. Logo um pouco antes de você sair da empresa, eu lembro. Foi no dia que eu fui, inclusive, me despedir do seu Zé Abrão lá. aquele Verdade, isso. E aí a gente foi e ele falou, Pedrinho, vai dirigindo. Eu falei, tá bom. E a gente foi conversando, mas parece um nenê, né, dentro do carro. Começou a dar som. Começou a chocalhar, Começou a dar som. Daqui a pouco ele começou a dobrar o banquinho assim, ó. Ele começou a dobrar o banco. Não, eu vou só dar uma cochilada. Eu falei, Pô, a viagem é até que já fala que eu durmo o tempo A viagem é 1h30, ele queria dormir na viagem. Eu falei, tá achando já tinha passado 1 hora. Eu falei, vai dormir uns 30 Tava achando minutos. que tava andando de, Aí ele de ônibus dormiu, pra Rio Preto. não que eu quisesse correr, mas era faixa dupla ali e tinha uns trechos com mais caminhão. Então eu queria ultrapassar, não queria ficar atrás do caminhão a 50, 60 por hora. E a gente cometeu um erro também que a gente foi de XLS, né? A gente podia ter ido de Ranger V6 e não seria tanto problema pra fazer uma ultrapassagem e tudo mais. Mas, obviamente, tá pesado, a caminhonete... tá Eu só dele dormi, tava cara. Eu não pesado, tenho né? medo, não. Eu dormi no carro. Não, tava pesado, tava com motor, né? Tinha um motor de Motor. Ranger em cima. Tava pesado, só pra dar uma olhada aí. Aquela tão manca assim. Não é manca, jamais. E outra, aqui a V6, a V6 hoje é diferencial no mercado, não tem... Vai perder o patrocínio agora. né? Gente, não. a Ranger XLS é maravilhosa. Vai lá dar uma volta na Black. Meu, cada um na sua categoria, né, meu? Vamos lá. Mas eu lembro que eu fui ultrapassar, obviamente eu vi a distância que tava, fui abrir pra atravessar, tava tranquilo. Só que ele acordou bem na hora que eu tava ultrapassando. E tinha uma carreta de frente. Puta Tava merda. longe. Só que quando você acorda e você vê a carreta vindo e tem uma carreta do lado, eu acho que a sensação dele não foi tão boa. Eu só vi o banco voltando assim por posição normal e ele falando, já começou a passar, agora passa. Eu, calma, Felipe, tá longe, pô. Mas foi essa história eu lembro direto também. Eu vejo ele, eu lembro dessa história. Bom, gente, é isso aí, né? Vamos Mandaram uma parar. pergunta aqui, ó. Falando, Porra, mandaram pergunta? Mandaram uma pergunta, né? Aí sim, hein? Que teve gente que tomou multa no Ravon quando ia viajar com o Ravon, que era eu que tomava conta, e sobrou pra mim, tá? Só um adendo aqui, ó. E depois que saiu da empresa, veio a relação de multa e tinha multa sua. Minha? Que sobrou pro Não foi Adável. indo pra Bauru, não, né? Indo pra Bauru? Aquela vez. Pô, eu lembro. Mas- Pô, o carro ficava com a Adável. Eu falei, pô, mas eu nem ia pra lá. Naquela época só rodava os hábitos e só as multas. Pô, aqui. mas o meu diretor aquele dia lá falou pra mim, ó, tem que estar tal hora. Aí eu parei pra tomar café, faltava quase 1 hora lá ainda, né? Ó, nós estamos aqui com o dono da empresa, cara, com o Rafael Vinhal, né? E a gente não tinha muito contato. Falei, putz, cara, eu vou atrasar. Aí peguei o álbum, não olha acelerar, né? Mas aí acabei abusando um pouco. Mas não sabia da multa, não, tô sabendo agora, aí, né? Sobrou pra quem? Vamos pagar, mas era o Adável que tomava Pô, conta. Aí eu falei, meu manda Deus. lá a conta que a gente paga. Tudo certo. Bom, gente, é isso aí. Só dá um adendo, arroba canal underline APHF no Instagram, arroba Adável no Instagram, arroba Piarada. Piarada. O meu é Felipe Toledo. Acho que é Felipe Toledo, arroba Felipe Toledo no Instagram. Mas o arroba Foco Dealer também aí no Instagram. Estamos começando a postar mais conteúdos, né? Para auxiliar aí quem quer entrar nesse mercado. E também entre em contato conosco aí. Que tenho certeza que vai agregar, mesmo que a gente não tiver uma vaga nesse momento. Vai ficar o nosso banco de talentos. Nós vamos passar uma orientação. E vão com certeza sair mais qualificados aí para encontrar uma posição nesse mercado. Exatamente. Então se você tá vendo pelo Instagram, vai lá no YouTube, canal APHF e você vai abrir também Meu, o YouTube. vou só abrir o olhando aqui YouTube antes de também, finalizar. né? Não dá pra Já que a colocar. gente tá aqui, Não dá pra colocar um episódio aí, ficar só de Exatamente, corte, tem né, que meu? ficar com os dois Então eu vou aí. abrir também, né? Eu não sei qual vai ser o nome exato, mas procura Foco Dealer lá Provavelmente que vai ser achar, né? vai ser. E olha também se vai ter no nosso link também do próprio YouTube, a gente coloca no legal. YouTube o link. Mas eu vou colocar também do no Instagram da Foco Dealer pro pessoal. É isso ver lá. aí. Acho que deu. Então, 1h e 7 minutos. Bom, vamos agradecer também o pessoal aqui. Ah, É o isso aí. Eloy, que tá aqui até agora. Eloy. Aguentou a essas gente um pouquinho baboseiras. mais, tá? Deu até risada, Eu cara. tava meio de costa pra ele, não sei se ele tava rindo, se ele tava chorando, se ele tava com raiva da gente. Ah, meu Deus, o povo não vai embora. Mas brigadão. Fechou, obrigado. Valeu, meu. Isso aí. Obrigado, Foco Dealer, pelo primeiro podcast. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. Abraço.